Estejamos todos em paz, em harmonia, na certeza de que Deus nos deu a oportunidade da vida para vivermos bem, com grandiosidade, tal como inclusive sugeriu Jesus que nós vivêssemos e tivéssemos vida em abundância. Sejamos então gratos a Deus, usando a nossa inteligência, procurando viver da melhor maneira possível. Quando nós queremos estudar qualquer assunto, de alguma forma é sempre valioso que a gente tenha a noção no nosso idioma do que de fato as pessoas entendem por aquilo que nós estamos falando. Porque tem algumas palavras e expressões que elas, às vezes, a gente tem uma noção e perdemos a noção de que ela possa ter outra atribuição. Neste caso aqui, nós pegamos 4 citações do Wise, em que no primeiro caso da esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, também como sinônimos de confiança numa coisa boa e fé. É considerado por alguns apenas como sinônimo de expectativa, espera. É uma derivação e tem um sentido figurado naquilo ou naquele de quem se espera algo, em que se deposita a expectativa, pode ser também entendido como sendo uma promessa. E algo que também não passa de uma ilusão. Como se vê, em termos de dicionários, nós temos aí uma variedade enorme de uma palavra que parece que todo mundo diz sabendo do que se trata. Quando nós falamos ter esperança, nós imaginamos que estamos aguardando de fato alguma coisa que vai acontecer depois. A questão mais implicante nisso tudo é até que ponto a esperança é uma espera, como principalmente está colocado na situação do item 3, esperança como expectativa, como espera. Neste caso, a nossa língua portuguesa ela não é muito feliz, porque ela tem o mesmo radical de esperança, é o mesmo radical do verbo esperar. Na língua inglesa, nós temos que esperar é wait e esperança é hope. Então são 2 radicais diferentes. A vantagem disso é porque a gente deixa de pensar na esperança apenas como uma espera e tem que pensar na esperança como algo mais. Essa é a proposta nossa para a noite de hoje. Como é que nós pensaríamos melhor acerca da esperança? Quando nós estudamos a depressão sob qualquer enfoque, seja no enfoque médico, pessoal, seja no enfoque de literatura de alguém que está narrando as suas desventuras, seja nos romances, seja na literatura até mesmo acadêmico de direito, nós encontramos, e aqui sem deixar de falar, nas literaturas religiosas, notadamente na espírita, nós encontramos que a depressão, ela traz dentro de si uma informação muito forte. Primeiro, que a depressão gera um desespero quase sempre não muito bem pronunciado, mas quem está sofrendo começa com o desespero e de uma certa forma isso termina se transferindo para os outros. E esse desespero depois ele se transforma definitivamente numa desesperança. E por que desesperança? Porque essa inclusive é a única situação comum que tem em todas essas literaturas. Qualquer literatura que a gente pegue sobre depressão, nós encontraremos esta informação que é a única que é comum. Todo depressivo não tem esperança, ou seja, ele vive em desesperança ou desespero. E essa falta de esperança, se esse é o primeiro elemento comum e chave sobre qualquer enfoque que a gente olhe o mal da depressão, então por que não começar a trabalhar essa situação, que é a situação mais comum, a situação da falta de esperança? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec privilegiou muito a epístola de Paulo quando ele fala da necessidade da caridade e que ele diz, dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Isto fez com que o próprio Allan Kardec trouxesse para a doutrina espírita a sublimitude dessa expressão. Fora da caridade não há salvação. Colocando, portanto, a caridade como sendo um elemento básico de fundamental importância para que nós tenhamos a raiz intrínseca
da própria doutrina espírita, no que diz respeito no fazer o outro, nos relacionarmos com o outro, nos convivermos uns com os outros. Mas dentre essas 3 virtudes teologais, como são chamadas as virtudes propostas por Paulo, nós temos então que a primeira, sendo a caridade, de alguma forma a gente entende, mesmo que não estude. No primeiro momento nós pensamos a caridade como um ato de doação. Então nós damos uma esmola, nós damos um favor, nós damos uma ajuda, nós damos alguma coisa. Alguém está precisando, então a gente dá. Tanto que é quase recorrente. Lá no centro espírita tem trabalho do quê? Tá bom, e lá vocês fazem o quê? Para quem? E o que vocês doam? E aí tem centro espírita que doa feira, doa abrigo, doa comida, doa cesta, doa 1000 coisas. Na época do frio, doa roupa, doa colchão e por aí vai. Tem uma instituição que eu conheço que ela tem um trabalho muito interessante. Ela alberga pessoas da rua. Antes essa instituição começou distribuindo sopa na rua. Mas aí tinha épocas que o próprio morador de rua, ele muda e ficava vagando por um lado e por outro. Eles tinham que procurar onde era que eles estavam, porque parece que a vida para eles não tem esse sentido tão forte como é na nossa vida, no nosso caso. Então eles resolveram fazer diferente. Foram no local onde tinha a maioria dos desabrigados, criaram ali, compraram um prédio, montaram uma sede, e em vez de se preocupar em ter um grande salão para fazer palestras, eles se preocuparam em fazer uma série de banheiros com chuveiros, para que essas pessoas tivessem onde tomar banho, onde trocar de roupa. E eles, em vez de fazer uma campanha pedindo coisas tipo comida, leite ou qualquer coisa, o que eles mais se preocupam é em pedir sabonete, shampoo, pente. E aí aquele homem de rua, mesmo sem ele ser muito tocado por outras coisas ou por outras verdades, ele começa a se sentir valorizado. Então ele ia para a rua mal cheiroso de qualquer jeito. Agora ele já não quer tanto, porque ele já sabe que pode ir, tem onde tomar um banho, tem o material para sua higiene, tem até, como se diz muito comum no Nordeste, tem até uma loção para sair com um cheirinho. É uma forma que nós temos de dar. A dificuldade nossa não é, portanto, de dar. E nós espíritas somos muito bem reconhecidos como isto, praticamente até pelos que não admiram o espiritismo. A nossa dificuldade está no nos doarmos. A autodoação, essa aqui é a maior caridade. É nós vivermos dentro deste princípio. No início da leitura, que foi feito ainda há pouco, está colocando que o início da caridade começa em casa. E se a gente tomar isso como referência e olhar o que acontece nas nossas casas, a gente vai dizer que a caridade parece que ainda não entrou. Porque a gente muitas vezes tem paciência com o mundo todo, mas quando chega em casa, a paciência desaparece. Muitas vezes nós temos tolerância, nós temos intuição, nós temos força de superar determinadas circunstâncias, seja por conta do patrão para não perder o emprego, seja para não levar uma nota ruim na escola, seja no que for, mas em casa parece que a gente se despe de tudo e aí ficamos à vontade para sermos aquelas pessoas que não nos doamos para as pessoas que pensamos ou dizemos publicamente que amamos. A caridade na casa espírita ela é falada, até porque tem vários tópicos na literatura clássica do espiritismo falando sobre caridade. Então não temos como não ouvir falar sobre caridade e não temos como chegar numa casa espírita e procurar a programação doutrinária e não ter temas abordando a caridade. Isto está bem claro. O outro item que Paulo coloca é a fé. Na fé também falamos. Se a gente olha a mesma grade de palestras, sempre encontramos alguns assuntos bem direcionadamente relacionados, tocando a fé. Também parece que não entendemos ainda muito bem o que é fé. Olha que ideia mais simples. Allan Kardec coloca que a fé é aquela, a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ela não teme, porque ela enfrenta a razão. Ok, se a fé enfrenta a razão, se eu digo que a fé é raciocinada, eu estou dizendo que a fé é produto da razão. Então ela é o produto de uma razão para enfrentar a própria razão que lhe alimentou. A gente bem vê como nós temos dificuldades com as palavras.
A fé ela não é necessariamente raciocinada. A fé ela tem que existir de tal maneira que ela enfrente a razão. Por isso é que ela aparenta ser raciocinada. Mas a hora que eu disser que ela é raciocinada etimologicamente, eu estarei contraditando a própria informação básica. Porque a fé verdadeira ela enfrenta absolutamente todo e qualquer argumento. Mesmo que eu não saiba, como por exemplo Santo Agostinho dizia, se alguém me pergunta se eu acredito e se eu sei quem é Deus ou o que é Deus, ele dizia, sei. Mas se alguém me diz, me explique, eu não sei. Então ele tinha fé suficiente para dentro de suas próprias estruturas racionais entender a Deus. Mas na hora que isso era submetido a uma razão de julgamento, para ele já faleciam os argumentos. Mas nós falamos de fé, nós falamos da fé, que a fé move montanhas, nós falamos da fé do tamanho do grão de mostarda, nós dizemos que a fé cura, nós dizemos que a fé ajuda, nós também às vezes temos um pouquinho de dificuldade com a fé, quando a gente diz para você se curar, você tem que ter fé, e a gente pergunta, e aquele que não teve fé, se curou como? Aí a gente já começa a ter falta de fé na fé que a gente tinha. Porque é meio estranho isso. Tem tantas pessoas, não sei se aqui tem alguém nesse caso, que às vezes vai para um centro espírita e vai fazer um tratamento, seja de que tipo for, mediúnico, de passes, de aconselhamento, seja lá o que for. E vai e se dedica e faz tudo o que pede, e faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, as mudanças são mínimas. Aí de repente chega uma pessoa do nada, cheio de vícios, desconfiando de tudo, entrou, não sabe nem por que entrou ali, e de repente 2 meses depois, olha, isso aqui é muito bom. Mas por que é bom? Olha, eu cheguei aqui há 2 meses, eu estava arrasado. Não acredita ainda em nada, mas não sei o que foi que fizeram, não sei que eu estou bom. Ou seja, ele ainda não acredita, já se passou com ele, o fator fé parece que não entrou. E aí nessa hora a nossa fé abala, porque a gente diz tanto que só a fé cura, e quando a fé não cura, a gente fica meio temeroso. Lógico que a fé é um grande coadjuvante, enorme. Se uma pessoa que não tem fé se cura, se ela tivesse, talvez ela nem tivesse adoecido. Então tem as outras abordagens da fé a serem consideradas. Mas o fato é que também a gente conversa sobre a fé, a gente fala sobre fé, a gente confunde a fé, a gente chama fé seguir uma determinada religião. Quando fé necessariamente é uma certeza interior, uma crença que é extremamente difícil de ensinar para alguém. Basta que alguém chegue para a gente e diz, eu não tenho fé. A gente que pensa que tem se espanta. Como que você não tem fé? Eu não tenho. Mas você tem que ter, sim, mas eu não tenho. E nem sei como ter. Você pode me ensinar como é que tem fé? Aí a gente entra numa enrascada. Porque é muito difícil você dizer, olha, para você ter fé, você precisa ter fé. Porque é difícil a gente conseguir colocar fé dentro de alguém de uma forma lógica, pura e racional. Às vezes a razão leva a gente a elaborar raciocínios e chegamos num ponto. Um homem estava fazendo uma cadeira de madeira, um marceneiro. E ele dizia-se ateu. E mais do que isso, ele não tinha fé em nada. E um dia um amigo chegou e viu na hora que ele estava com um pedaço de madeira da perna da cadeira, e ele estava com um prego segurando nos dedos e com um martelo na outra. E antes dele simplesmente dar a martelada no prego, ele olhou para o martelo, olhou para o prego, e fechou assim os olhos rapidamente, abriu os olhos e pá! E deu uma única pancada e o prego entrou perfeito. E o amigo disse, o que era que você estava fazendo? Ele disse, loucura. Por que loucura? Porque eu estava conversando com o martelo e com o prego. Mas como assim? Eu estava dizendo ao martelo que ele tinha que bater exatamente em cima da cabeça. E que se o prego colaborasse, ele só levava uma. Ele diz assim, você está brincando? Ele disse, não, eu estou falando sério. É por isso que para mim nunca me faltam clientes, porque todas as minhas cadeiras, elas são conversadas antes. Ele disse, como é que você fez para fazer a madeira A antes de cortar? Eu disse, madeira, saia bem direitinho, porque senão eu vou lhe cortar e vou jogar fora. Vou ter que cortar de novo. Então é melhor você ficar bem comportada que eu lhe corto perfeita, você sai perfeita e ficamos todos numa boa. Ele disse, quer dizer que você não acredita em Deus? Não. Mas você acredita que o martelo, que o prego, que a madeira lhe escutam? Ele disse, é por isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo a minha loucura.
este homem tinha muito mais fé do que muita gente. Muita gente que vai para a religião, porque ele se empenhava no que ele fazia. E muitas vezes nós não temos a noção abstrata da fé quando ela está fora de um vínculo religioso. Eu tenho fé de que eu consigo isso. Fé em quê? Eu tenho fé porque eu vou conseguir. Mas você não vai nem pedir a Deus? Não, mas Deus já sabe. Ele me deu o atributo da fé para que eu nem precise procurar por ele. Da mesma maneira, quando um professor me ensinou e que eu aprendi uma lição, eu não preciso toda vez que eu tiver de me lembrar da lição ter que chamar o professor para ele me dizer, é isso mesmo, professor? Não, ele vai me ensinar, eu vou aprender e a partir daí eu vou andar com a minha vida. E aí, mais uma vez, fica aquele repato sobre a fé. Então, a fé não é aquela ideia cravada dentro de um conceito religioso. Dentro de um conceito religioso é fácil de se perceber. Fora, às vezes, é mais complicado. Nós, no meio espírita, discutimos isso. Seja nos grupos de estudos, seja em palestras públicas, seja em grandes conferências, seja em pequenas reuniões, aquelas pessoas que dizem, olha, eu não tenho o que fazer, vou estudar isso, porque isso é complicado. Assim como algumas pessoas preferem estudar filosofia. E tem uns palestrantes filósofos que esses são complicados. Eu conheci um, que ele, a primeira vez que eu conheci foi numa palestra, num seminário, nós estávamos participando de um grande evento, e ele me antecedeu. E ele, quando começou, ele disse assim, eu vim para falar do ser que nós não sabemos se somos ou se não somos. Porque quando alguém nos pergunta quem somos, dizemos o nosso nome, mas o nosso nome não é o que nós somos. E nós dizemos então, e o que é que você quer saber? Você quer saber se eu sou homem ou sou mulher? Não, eu não estou pedindo como é que o seu corpo se manifesta. Porque nós nunca... E ele começou, aí foi começando por aí, foi entrando no que era, que não era, no que deveria ser, que nunca foi. Quando ele terminou a palestra, até eu estava ali prestando atenção de que olha, o negócio foi complicado. Logo que abriu, em seguida agora vem Jacó falar. O nosso irmão Jacó agora vai fazer a palavra. E eu fiquei sentado. A pessoa chegou e disse, Jacó, é você. Eu digo, Jacó sou eu? Lógico, porque o negócio filosófico às vezes é tão complicado que chega uma hora que a gente não sabe se a gente é a gente, ou se a gente foi, ou se vai ser um dia. Mas não deixa de ser valioso a gente pensar em tudo isso. Aí vem a esperança. Por que a esperança fica em terceiro lugar? Porque dentro da nossa grade, e agora estou colocando não espírita, mas grade das grandes religiões, raramente a gente vê uma religião propondo falar sobre a esperança. É muito raro. Porque a esperança parece que é algo que vai acontecer também. Como é que você tem esperança? Tendo. Mas ela vem de onde? Não sei. Não, mas eu tenho fé em Deus. Bom, isso é fé em Deus. Você está falando de fé ou de esperança? Não, mas quem tem fé tem esperança. Não sei. Pode ser que alguém tenha fé e não tenha esperança. Porque a esperança parece que ela tem vínculos. No Evangelho, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Opa, primeira questão. Se formam uma trindade inseparável, inclusive parece que isso já tinha sido dito por Paulo, por que é que nós nos preocupamos só com dois elementos da trindade e um fica de fora? Porque parece que a gente não quer falar da esperança. Uma vez eu falei numa casa espírita e falei que a esperança precisaria ser estudada e que as casas espíritas estudam pouco, objetivamente, a esperança. E a dirigente da reunião no final disse assim, olha, o nosso irmão disse aqui algo que nós não concordamos. Porque a esperança, desde que você seja espírita, ela já é inata. E aí ela começou a dizer tantas coisas que eu fiquei meio admirado. Eu digo, ela não entendeu nada do que eu disse, eu não estou entendendo nada do que ela está falando. Porque a lógica da doutrina espírita é uma doutrina de esperança, mas não quer dizer que nós estejamos buscando a esperança que a doutrina espírita oferece. Muitas vezes a gente está querendo só um passe. E às vezes a gente está querendo só passar, não quer nem o passe, a gente não quer. E aí, só por conta disso, só porque você veio para um centro espírita, você tem esperança? Só porque você leu o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem necessariamente esperança? Só porque você conhece uma doutrina, você tem esperança? Você terá se você tiver absorvido a doutrina. Mas para ela parece que você está presente e assistir uma palestra, você já estava cheio de esperança. Será ótimo quando isso acontecer. É sinal de que nós já estamos muito bem preparados de bagagens emocionais e também culturais. Mas, via de regra, o ideal é que a gente estude, porque se assim não fosse, a gente não precisaria ter reuniões também para falar da caridade.
nem teríamos necessidade de falar da fé. Então, por que falamos da caridade e da fé, mas a esperança vai ficando sempre em segundo plano? E o Espírito que estava comentando com Allan Kardec, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? A fé faculta a esperança. Então, a fé, ela pode me levar a ter uma resposta de alguma coisa, que eu posso ou não saber qual é. Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Talvez alguém tenha achado que até antes de aparecer essa frase, esse texto do Espírito José, talvez alguém tivesse pensado, nossa, esse rapaz veio aqui para complicar a minha cabeça. Mas se a gente ler isso aqui com cuidado, a gente vai ver que esse José complicou muito mais. Porque ele fez um vínculo tão forte que aí a gente diz, então quer dizer que quem não tem fé ama, não ama. Mas e quem ama e não tem fé, como fica? A gente poderia ir para o lado religioso. E quem é ateu, ama ou não ama? Tem muitos ateus que são muito mais amoráveis e caridosos do que pessoas religiosas. Portanto, se eu tenho que acreditar nisso que o José diz, eu tenho que no primeiro momento começar a fazer uma nova elaboração de raciocínio. Então, de que fé que ele está falando? Não é a fé presa ao sistema religioso. É uma fé na confiança das minhas realizações. Porque quando eu me realizo com o ser que eu amo, eu tenho fé, tanto que eu invisto. E nós temos tanta fé nisso que fazemos investimentos, às vezes, grandiosos ao longo de toda a encarnação. Eu posso não acreditar em determinadas circunstâncias, eu posso não acreditar no que diz determinado religioso, determinada religião, determinada filosofia. Isso eu posso acreditar, mas isso não me desqualifica de ser um homem de fé. Eu posso ter fé independente de não entender perfeitamente os aspectos religiosos e filosóficos que são colocados pelas seitas, religiões e castas. Nós podemos, o Espírito José, nessa parte, ele coloca a gente frente a essa realidade. A nossa limitação muitas vezes se dá porque a gente pega um texto desse, lê, e quando chega no ponto final, passa para outra página. Raramente a gente pega um texto para entendê-lo e complicá-lo, inclusive, entender, mas espera aí, o que ele está dizendo? Então, se eu não tenho fé, eu não posso esperar nada, mas se eu espero pela recíproca, então eu tenho fé em alguma coisa. Talvez eu não expresse, talvez eu não exteriorize, talvez eu não tenha uma manifestação ostensiva de uma fé intrínseca que eu tenho. Isso nos tira um direito que às vezes a gente pensa que tem, o direito de condenar o outro. Quantas vezes a gente diz, mas fulano é tão sem fé. Quem foi que disse que fulano é tão sem fé? O homem que fazia as cadeiras, ele era conceitualmente sem fé. E ele tinha uma fé tão grande que o levava a conversar com seres inanimados. No Livro dos Espíritos, questão 924, Allan Kardec põe uma outra situação complicada. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar, porque essa é uma situação que acontece na nossa vida. De vez em quando surgem coisas que a gente não deu motivo, não fez por onde, a gente não sabe de onde veio, e aí, a gente tem como evitar? Se nós esquecêssemos o restante da resposta aqui, ficássemos só na pergunta, e pensássemos só de maneira apressada, como tudo nos é colocado em muitas vezes, se você está sentindo alguma coisa, aconteceu alguma coisa e você não tem nenhuma sabedoria do porquê, é problema reencarnatório. Pronto. Parece que a gente adivinhar de onde veio, resolveu o problema. Porque se fosse assim, era muito bom. Nossa, aconteceu uma desgraça tremenda comigo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Foi da outra vida, meu filho. Tá bom, legal. Então, obrigado. A gente ficaria rapidamente recuperado. Mas não é tão simples assim. Os espíritos, em vez de falar objetivamente da reencarnação, eles preferiram ser bem pragmáticos em como nós enfrentarmos a situação agora. Porque dizer que o problema veio do passado não alivia em nada o meu mal-estar. Imagina, eu agora estou passando por isso, tá bom, me formei, não sou um bom profissional, por quê? Porque você era um péssimo aluno. Mas isso não era da sua conta. A gente descarta logo essa resposta.
Porque eu não quero saber que eu era um péssimo aluno, eu quero saber agora como é que eu sou um bom profissional. O ideal é que diga, olha, tá bom, você não está indo muito bem, porque esta matéria, este assunto, estes argumentos teus precisam ser revistos. Estuda, faz um curso, faz uma faculdade complementar, assim a gente encontra a solução. Mas normalmente a gente se apressa em dizer de onde veio o mal e ponto final. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Ok, e o que é resignação? Resignar-se é submeter-se sem revolta a alguma coisa. É acatar, é conformar-se, é renunciar voluntariamente a. Isso, de novo, de acordo com Reis. Ok. Então, o que estava sendo dito pelos Espíritos? Nós temos que acatar, nós temos que nos submetermos sem revolta. Eles usaram a expressão sem murmúrios. Por quê? Imagina, como é que nós vemos um profissional que esteja sob o nosso comando, que a gente diga, olha, vai fazer isso aqui. Eu vou, mas você vai ver o que vai acontecer. Ele vai dizer, é o que, moço? O senhor está dizendo o quê? Não, nada. Porque a gente sabe que aquilo que a gente murmurou é indevido. E é indevido em relação à autoridade. E essa autoridade não é somente Deus, porque não tinha o que fazer e colocou uma coisa ruim na nossa vida. A autoridade é tudo o que antecede e que impõe que as coisas sejam dessa maneira. Quando eu sou empregado, eu tenho que obedecer determinadas regras. Senão, eu sou posto para fora. E quando eu sou patrão, eu tenho que entender não só quem está submisso, mas eu também tenho que entender quem está me comprando, quem está querendo meu produto, quem está pagando pelo meu serviço. Porque se eu também não entender e não acatar, eu termino ficando sem mercado. Quando eu estou na escola, eu tenho que me submeter ao que o meu professor me ensina, porque senão eu também serei destacado com notas perdidas. A vida é assim o tempo todo. Então os Espíritos não estão dizendo nenhuma novidade. Quando acontece alguma coisa que está totalmente fora do nosso controle, nós devemos nos resignar e sofrer sem murmurar, vírgula. E aí vem a chave da questão. Se quer progredir. Ou seja, não, mas eu prefiro reclamar. Então reclame. Mas o progresso fica comprometido. Por quê? Porque o murmúrio vai tomar todo o tempo de elaboração do aprendizado em si mesmo. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência. Sócrates, quando ele foi preso e que foi condenado, ele foi condenado à morte, a mulher foi visitá-lo na prisão e disse assim, mas Sócrates, tu fostes condenado à morte por estes homens. E ele disse, todos eles também estão condenados à morte. Era uma verdade, porque todos nós estamos condenados à morte. E aí a mulher disse, mas Sócrates, tu não tens culpa alguma. E aí a resposta dele é fantástica. Seria melhor se eu tivesse? Essa é a questão. Quantas vezes a gente pensa que tudo o que está acontecendo a gente não tem nada a ver. Porque era melhor que tivesse? Não. Então, pelo menos a gente de alguma forma está tendo uma oportunidade de ter na consciência a base para enfrentar isso com total tranquilidade. E como é dado aurir nessa consolação na própria consciência, esta lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Mas será que a gente faz o que é preciso para nós obtermos esse futuro? Para que a esperança venha, aí começa a aparecer o caminho da esperança, por onde ela anda. Questão 171 do Livro dos Espíritos. A doutrina da reencarnação, isto é, a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Olha que engraçado. Quando nós lemos isso sobre reencarnação, e às vezes assistimos algumas palestras sobre a reencarnação, parece que essa temática aqui é diferente da que a gente escuta. Porque a temática da reencarnação aqui, ela entra como justiça da lei divina para quem está inferior e está precisando crescer. Mas quando a gente está na situação inferior e que as coisas começam a dar errado, a gente diz, está vendo? Deus não perdoa. Deus tarda, mas não falta.
A justiça de Deus sempre pega o infrator. Ou seja, quando alguém nasce com uma deficiência, sem uma perna, com deficiências cerebrais, sem visão, sem audição, a gente rapidamente diz, no mínimo na outra encarnação, e já vem a desgraça de lá. Porque você só pode ser cego se estiver cegado. Você só pode ser surdo se tiver falado muito nos ouvidos dos outros, ou talvez deixado alguma pessoa surda. Você só pode estar hoje isso se tiver acontecido aquilo lá para trás. Ou seja, isso não se chama lei de reencarnação. Isso se chama lei de talião, olho por olho, dente por dente. E quem é que está regindo isso? Deus. Lógico que Deus dá oportunidades diferentes. Tem circunstâncias em que parece que esse vínculo é muito forte. Não porque Deus quer, mas porque nós mesmos queremos nos redimir de algumas situações. Mas Pedro já tinha dito, o amor cobre a multidão de pecados. E onde é que o amor vai entrar se o que eu fiz vai ter agora que vir do mesmo jeito? Será que esse é o amor de fato? E quando a gente imagina, portanto, uma pessoa que nasceu feia, esquisita, num lugar pobre, passando fome, ninguém gostava, todo mundo expulsava, viveu na miséria, a gente vai dizer que na outra encarnação abusou. Ok. E aí eu pergunto, a gente pega aqui uma foto, coloca aqui as mulheres da Escandinávia. E pode pegar por acaso, você vem assim com a câmera, fotografe e coloque aqui, vai ver todas louras, bonitas, e ainda na maioria dos casos, sob um regime governamental que sei que você não tiver família, nem dinheiro, nem emprego, nem nada, ainda tem saúde plena, tem comida plena, ainda tem casa total. Aí você diz, mas essas pessoas tão bonitas, tão privilegiadas na outra encarnação, então elas foram o quê? Porque se você está mal é porque na outra você foi ruim, nessa que você está bom, na outra você foi o quê? Foi semideus. Aí a gente vê que o nosso raciocínio ainda está muito fechado, quando nós consideramos a fé perante a proposta de vida. Quando nós imaginamos a esperança, que esperança eu vou ter? Eu cometi um erro desta vez. Ok, na próxima você vai ver. Mas espera aí, que esperança é essa? Quer dizer que é isso que Deus quer para mim? Porque quando eu estou na escola que eu erro no quesito, o professor coloca errado. Mas estude, porque na próxima prova você vai ter condições de tirar um certo. Mas estude. Então, um professor, mesmo sem querer, mesmo que eu seja um aluno relapso, ele me dá oportunidades. Deus não poderia ser diferente. E se ele não é diferente, ele me dá essas oportunidades. Existe um livro da série de Allan Kardec que é muito pouco lido, e é uma pena. O Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno, a palavra esperança de todos os livros é o que mais aparece. Mas a gente não lê, não comenta, não estuda e nem lê. A gente não sabe nada do Céu e do Inferno. Quando Allan Kardec, logo no início do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, ele começa a falar sobre o terror da morte. Ele diz com toda a categoria, as ideias das religiões são culpadas por isso. Porque as ideias das religiões milenares vieram incutindo na nossa cabeça que nós, depois da vida, provavelmente vamos para o inferno ou para o purgatório. E aí, se ele volta hoje para a casa espírita, ele vai dizer, e os espíritas vai mandar todo mundo para o umbral. Porque parece que a gente não tem saída. E aí, como é que está? Eu vou viver aqui, mas esperando ir para o umbral. Mas André Luiz, que é André Luiz, foi, mas foi e foi bem pregado ele ter ido. Porque ele bebia, ele fumava e ele ainda prevaricava dentro de casa com a empregada doméstica. Ele queria o quê? Ir para o céu? Ele tinha mais era aqui mesmo com o umbral. Não estou dizendo agora que por conta disso, quem fumou, quem bebeu, quem prevaricou, vai ter que ir para o umbral também. Mas se não cuidar, pode ser que vá. Mas não há um imperativo de que você vai para uma região ruim. Como não havia naquela época da gente ir para o inferno. Aí o que acontece? Ah, se eu já fiz isso, se eu não tenho jeito, já está perdido mesmo. Entra mais uma vez um ditado popular. Dá barco perdido, bem carregado. Porque a gente perde a esperança, enquanto isso a doutrina espírita vem focar a esperança numa outra circunstância totalmente diferente. A única que pode, no caso a reencarnação, é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Vejam que Allan Kardec está falando aqui de uma reencarnação que abre um futuro e não fecha. E muitas vezes nós estamos fechando o nosso futuro quando deveríamos estar com ele aberto.
Pois esta a teoria, a reencarnação, e esta base, o Espiritismo, nos oferece os meios de resgatarmos o quê? Os nossos erros por novas provações. A razão nolo indica e os Espíritos a ensinam. Então nós temos no Espiritismo uma base muito grande para termos a esperança. Mas é preciso trabalhar os temas que abordam a esperança de uma forma mais rica. Aquele livro dos Espíritos, ainda a questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. A gente quer destruir a matéria. É o primeiro equívoco. Que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Ou seja, destruindo o materialismo, a gente começa a entender quais são os nossos reais interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Aqui está o segredo da esperança. A esperança, ela tem que ser construída. Nosso defeito, a nossa falha é que a gente acha que a esperança é como uma chuva de verão. A gente não sabe como, mas de repente ela cai e diz, isso era a esperança que veio e passou. A esperança é o fruto, é um produto que nós vamos construindo no nosso dia a dia. E quem já construiu para trás tem melhores frutos mais cedo. Mas quem não construiu, está na hora de nós construirmos. E olha bem que aqui ainda fica claro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Falar aqui de outras religiões, de outros grupos, de povos que se degladiam por conta de religião, é fácil e cômodo. O difícil é quando nós pensamos que, como espíritas, às vezes nós estamos também nos degladiando. Quer dizer, nós não estamos nos respeitando como seres religiosos, nem dentro do nosso próprio seio. Enquanto Allan Kardec tinha uma preocupação muito maior, que nós não precisávamos brigar nem contra as cestas, nem contra as castas, nem contra as cores, ou seja, não deveríamos ter nenhum preconceito. E de repente nós temos preconceito porque alguma pessoa chegou de uma forma estranha na casa espírita. Se chegar alguém falando muito, está obsidiado. Se chegar alguém que não fala nada, já que ele não quer nada, então deixa para lá. Eu estou falando em tese, é óbvio que a maioria age diferente. Mas a maioria age diferente, mas muitas vezes nós temos essa atitude com as próprias pessoas que nos procuram. Muitas vezes na nossa casa chega alguém e olha, eu queria uma ajuda nessa área. Bom, essa área eu não tenho aqui na nossa instituição, não presto esse serviço. Ok, mas você poderia pelo menos me dizer para onde eu vou? Não, nós não sabemos. Que respeito humano nós estamos tendo. E aí depois Allan Kardec nos advertia contra outros grupos de fora. Havia nele o pressuposto de que nós, os grupos espíritas, nós teríamos total respeito como grupos e como pessoas. Veja como às vezes é longe nós termos uma estrutura de esperança muito maior. Em O Céu e o Inferno, para não deixar a obra tão solta, tem o caso de uma mulher que sofria muito no mundo espiritual, muito. E ela foi evocada. E evocada ela disse, olha, meu sofrimento é inaudito. Nada me dá sossego, eu não tenho a menor esperança. O espírito de São Luís é evocado e perguntado a ele, o que é que você tem a dizer? Ele disse, tudo o que ela disse é a mais perfeita verdade. Ela não pincelou nada artisticamente. É doloroso, mas é verdade o que ela está sentindo. Allan Kardec, que era curioso, ao contrário de muitos de nós hoje em dia, que ficamos muito caladinhos na hora de estudar, Allan Kardec disse assim, mas e qual foi o erro dessa mulher? Que grande crime ela cometeu? E São Luís, para a surpresa geral, diz, nenhum grande crime. Ela não cometeu nenhum crime contra a sociedade, contra os seus, ela não roubou nada de ninguém, ela não usurpou nada, não matou nada, nem ninguém. Allan Kardec insiste, e o que foi que ela fez então? Ela viveu a sua vida exclusivamente para si, e tirou proveito de todo mundo, sem dar absolutamente nada em troca. As pessoas se aproximavam dela, achavam-na bonita e interessante, mas logo depois se afastavam, porque ela não tinha nada para dar a ninguém. E ela era clara quanto a isso. O problema dela hoje não é um problema que estejam lhe perseguindo, ou seja, quase que descartando a hipótese de que havia espíritos obsessores ao seu lado.
O problema dela hoje é o mesmo remorso que ela ainda não conseguiu resolver. Ela tem na cabeça de que eu tinha tanto e tudo e não tenho ninguém ao meu lado hoje. E quanto mais ela vivia no mundo espiritual, ela não tinha apoio de ninguém. E quantas vezes a gente pensa que uma dor no mundo espiritual é a gente estar necessariamente num lugar infernal. O maior inferno que nós temos está dentro de nós, é o que fica. E quando nós temos esse inferno crepitando na nossa consciência, não temos esperança nenhuma para nos sustentar lá na frente. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos. Só que ele não colocou céticos ponto e vírgula. Céticos empedernidos. Significa dizer, não é você ter ceticismo. O ceticismo, ele por si só, ele não é ruim. O problema é você ser empedernidamente cético. Não aceito, não acredito, não tolero, não abro mão, sou desse jeito, não quero nem saber. Isso é ser cético empedernido. Para esses, quando chega a hora da morte, a dúvida é o mundo, é o universo. Para aqueles que são culpados, ou seja, que têm a consciência, no peso da consciência de muitos equívocos, esse daí vai ter o temor. Porque ele sabe que a sua consciência vai agora trazer para fora toda aquela dura realidade. E os homens de bem, esses terão toda a esperança. Quando eles desencarnam, eles dizem, nossa, estou indo para um lugar legal, porque foi tudo tão bom. O que eu vou fazer lá? Isso é uma esperança. Desaparece completamente a ideia do temor que nós temos da morte. E o que é a esperança, afinal? A esperança é algo que vem junto com a fé, vem junto com a caridade, vem junto com as religiões? Ou a fé é algo que nós precisamos abrir de dentro de nós, plantar, cultivar, vivenciar? Porque se voltamos para o quadro da depressão, quando nós temos uma depressão forte, é difícil ali encontrar esperança. Ali já não dá mais para achar. A esperança ela tem que vir antes, ou enquanto estamos acometidos do mal, alguém vir até nós e nos dá a esperança que estamos precisando. O que é, portanto, a esperança? É uma grande incógnita. E é uma incógnita não porque ela não tenha explicação, é porque a gente não pensa sobre ela. A gente gosta muito de achar que as coisas aconteçam, mas a gente não se predispõe. Seria uma loucura eu dizer que eu vou embora domingo de volta para Natal, mas eu vou ficar esperando o avião lá onde eu vou estar fazendo o encontro, que é lá no Mensageiros da Paz, vou estar lá, aí em vez de eu sair correndo para ir para o aeroporto, eu fico lá e espero que o avião pouse lá e eu tomo um avião lá mesmo. Aí vão dizer que eu estou com esperança ou que eu estou com loucura? Qualquer pessoa vai dizer que eu estou com loucura, porque isso é desespero. Mas por que a gente não aplica esse raciocínio a outros desesperos que a gente tem, que a gente chama de esperança? Quantas coisas a gente poderia contribuir de fato para que acontecesse, mas preferimos deixar de lado. Eu gostaria muito de dormir mais cedo. Por quê? Por que você não dorme? Porque quando eu chego em casa eu ligo a televisão e começa, aí vem a novela das 9, vem a das 10, a das 11, a das 12. Mas não tem as das 12, mas é porque como assisto todo dia, aquilo virou uma novela. Então está tão fácil você dormir mais cedo que não liga a televisão. Ou então desliga. E hoje em dia, que é tudo na mão, aquilo é muito fácil. Aperta o botãozinho vermelho ou azul, sei lá de que cor. Apertou, resolveu o problema. Mas eu vou ficar pensando o que está passando. É melhor eu ver. Pois é, então amanhã não reclama, porque você está com sono. Eu queria amanhã acordar sem sono. Que horas são? 2h30 da manhã. Que horas você vai levantar? 5. E você quer levantar sem sono. E você acha que Deus vai resolver esse problema para você. Nem Deus, nem os bons espíritos, nem Jesus, nem ninguém. Porque você tinha a solução. Era só você usá-la. Então, quantas vezes a nossa esperança está atrapalhada? Porque nós pensamos que a esperança é algo no futuro, quando na realidade ela já vem do passado e está se consubstanciando no presente. A esperança ela não existe a partir do nada para coisa nenhuma. Para que ela exista, é preciso que antes eu a pense, a pondere, analise, a viva, para que ela possa fazer repercussão dentro de mim. Se não for assim, mesmo que sejamos crianças, nós vamos chorar.
Vamos chorar porque vamos chorar de desespero. E não é por condenação divina, não é por uma regra inclemente da vida, é porque simplesmente teremos perdido a oportunidade de fazer a grande plantação da nossa vida, que é esperar, plantar para esperar essa esperança vir a nascer. Mas até para que a gente tenha esperança, é preciso que a gente responda, mas estamos esperando o quê? Ou vamos esperar o quê? O que eu quero? A pergunta mais óbvia, alguém que quer ganhar na loteria, se não jogar, ganha? Nunca. Ok. E na vida, se você não viver a vida, você vai ter vida. Jesus deu uma proposta riquíssima. A um ele deu 5 denários, a outra ele deu 3, e a 2 e a outra ele deu 1. E disse que o homem foi embora. E depois ele perguntou ao que tinha 5, olha, como eu sei que o senhor é justo, está aqui os 5 e os outros 5 que eu trabalhei. Então lhe devolvo mais 5. Ah, que bom que você é. Bom fiel, fica aqui ao meu lado. E você que recebeu 2, eu também. Está aqui, ó, recebi 2, produzi mais 2, está aqui. E aqui vem a grande complicação da nossa vida. E você que recebeu 1, como eu sei que tu és veraz e muito duro, eu evitei que alguém me roubasse, então eu guardei e aqui eu te devolvo, do jeito que tu me deu. Servidor infiel. Nossa, mas ele olha que dureza. Porque muitas vezes a gente acha que a gente dá de volta o que recebeu já é lucro. Mas na matemática do mundo espiritual, eu tenho talentos para que eles desabrochem. Em favor de quem? Do próprio. Porque na hora que aquele devolveu 5, fica comigo. Na hora que o que devolveu 2, fica comigo. E na hora que o que tinha 1 não devolveu nada, eles toma esse que não tem nada e dá para o que tem mais. Ou seja, é lucro. E se é para dar para o que tem mais, significa dizer implicitamente que ele ficou com 5 mais 5 e mais 1. Então quando ele devolveu 10, ele não devolveu e ficou sem nada. O Senhor lhe deu os 10. É assim a matemática da vida. E nós queremos viver como com essa matemática? Esperando o quê? O paraíso? Esperando o reino das boas bem-aventuranças? Mas estamos fazendo o que para isso? É preciso que façamos alguma coisa, porque numa determinada hora vai chegar a nossa partida, vai ficar apenas os restos do corpo e talvez a gente não saiba mais o que vai ter lá na frente. Allan Kardec, no contexto da codificação espírita, ele deixou bem claro que nós aqui estamos para fazer um desenvolvimento, um progresso intelecto moral. Portanto, nada de crítica para quem queira estudar, nem nada de crítica para quem queira amar, mas aplausos para quem consegue fazer os dois. Porque nós podemos, num determinado momento, nos desenvolvermos apenas pela emoção. No outro momento, podemos desenvolver apenas pelo lado da intelectualidade. Mas a proposta espírita é muito mais ousada, porque ela não pede que a gente pegue apenas 1 denário, mas que a gente pegue tudo e faça isso se multiplicar. E nós temos essa grande vertente. Nós estamos advertidos que nós aqui estamos para gerar um desenvolvimento intelecto-moral e não apenas ganhar uma salvação que viria de qualquer lugar. E em relação ao próximo, para todos os sofrimentos precisamos ter sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que nós sejamos inteiramente amor e justiça. Precisamos disso. Precisamos ser amor e justiça. Quantas vezes alguém nos pede uma opinião e a gente dá uma opinião desarrazoada? Temos que dar esperança, ainda que seja uma informação ruim, que ela venha cheia de esperança, que ela venha cheia de conforto. Às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam coisas dolorosas do tipo: eu tentei me matar um dia, e agora? Eu recebi uma informação num centro espírita de que este débito agora está gravado na minha alma e eu vou ter que pagar por ele. Eu digo, olha, se está gravado e como está gravado, eu não sei. Pode ser uma gravação superficial, pode ser uma profunda, vai depender de como você vai remoer isso. Eu disse, como assim? Eu digo, da maneira que você pensar. Você tentou, mas você já superou? Não, eu ainda tenho pulsos, impulsos. Eu digo, então controle, porque senão essa marca aí vai ficar grave. Mas quer dizer então que o que eu fiz pode ser perdoado? Pode. E quem perdoa? Você. Quer dizer que sou eu que me perdoo? Sim, é você quem se perdoa.
Mas como é que eu me perdoo? Primeiro de tudo, tire o sentido de culpa maior do que o sentido de vida. O nosso sentido de viver é maior do que o nosso sentido de culpa. Mas hoje a gente vive um sentido de culpa muito alto. A gente tem culpa por tudo. Se a gente sai e na pressa colocou uma meia azul e uma marrom, e na hora a gente levantou a calça e viu, tomara que ninguém veja. Por quê? Porque eu sou muito irresponsável. Por quê? Porque eu troquei as meias. Nossa, você trocou as meias, só isso? Não tem nada de grave na vida. Ah, mas o que é que as pessoas vão dizer se virem que eu estou com as meias trocadas? Aí a gente brinca. Se você tirar e eles perceberem que tem um furo na meia, né? Pior ainda. Então deixar para lá. Não vai fazer desse furo ou dessa cor de meia diferente uma problemática muito grave. E às vezes a gente fica fazendo no centro espírita algumas situações muito complicadas. Nós precisamos fazer sim, mas é preciso saber fazer. Em tudo. Para isso é que a gente precisa estudar, a gente precisa refletir, precisamos ponderar, precisamos num tema como esse, até eu chegar aqui e falar aqui parecendo até uma metralhadora, mas é porque tem tantas hipóteses para a gente pensar, que eu não gostaria de, eu falo tanto que se fala pouco em esperança, não colocar pelo menos várias hipóteses, ou vários raciocínios, ou vários textos, para a gente perceber como na doutrina espírita nós temos o que fazer, como fazer, temos que fazer e fazer melhor. Já dizia um exímio lutador de peso, levantador de peso, você pode tudo, desde que sempre levante pesos e aumente a carga gradativamente, proporcionalmente. O problema é que às vezes a gente nunca fez nenhum esforço e quer fazer tudo de uma vez, e aí dá errado. Por isso é que é bom ir fazendo essa esperança, crescendo paulatinamente. Vamos construindo, mas não deu certo, não tem problema, você já sabe uma forma como não vai dar certo. Essa semana aqui em Curitiba eu passei uma noite, foi até 2h30 da manhã, tentando fazer uma renderização de um filme e deu tudo errado. Às 2h30 da manhã eu desisti, fui dormir, porque eu tinha que me acordar no outro dia cedo. E no outro dia, quando eu me acordei, eu já tinha ganho 2h30, porque eu comecei a fazer por volta de 11h30. Durante meia hora o que eu fiz valeu, mas as 2h30 depois foram para o lixo. Mas eu ganhei aquelas 2h30. Por quê? Porque no outro dia, se eu tivesse que começar, eu ia começar pelo mesmo caminho. E eu ia perder as 2h30 no outro dia. Então eu ganhei 2h30, porque no outro dia eu comecei do ponto onde eu parei. E pude acertar rapidamente tudo o que era para fazer. E que se eu não tivesse visto o que eu tinha feito e que o programa não aceitou no dia anterior, eu não faria. Então nós temos que deixar com que a vida vá crescendo, vai colocando as coisas uma em cima da outra. Numa hora dessas a gente chega em todas as conclusões. Porque nós precisamos nesta vida, nós precisamos ter solidariedade. Solidariedade é nos somarmos uns com os outros, com ou sem defeitos, com ou sem virtudes, com ou não, muita ou pouca afinidade. E, sobretudo, nós precisamos aprender a comemorar as nossas vitórias. Nós temos sido muito tolhidos há milênios na comemoração das nossas vitórias. Por isso é que quando a gente comemora a vitória, a gente comemora de forma errada, exagerada, porque a gente nunca comemora as vitórias. Nossa, eu consegui fazer uma boa prova. Que beleza, né? Mas pode ser que a de amanhã eu não consiga. Ou seja, você já entrou na desgraça. Mal saiu da festa, você está na desgraça. Comemora essa, amanhã tu vai comemorar a outra. Mas se você já entrou num clima baixo, na outra você está muito ruim. Tem pessoas que dizem assim, olha, muito riso, pouco siso. As pessoas que sorriem muito, no outro dia estão de cara amarrada. Ok, qual é o remédio? Fica de cara amarrada logo. Qual é a vantagem? Não tem vantagem nenhuma. A vantagem é nós comemorarmos as nossas vitórias. Jesus, quando vai descrever o reino de Deus pela primeira vez, ele diz, o reino de Deus se compara a uma festa, a uma boda. A primeira imagem que Jesus coloca do reino para nós é de uma festa. E como é que nós estamos nos preparando para ir para essa festa? Tudo de cara amarrada? É tão interessante, a gente, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece. Aí a gente faz. Parece que a gente fica com raiva do Senhor. Eu um dia num centro, eu digo, eu vou fazer de propósito. O centro estava cheio, e eu falei, quando eu terminei, me sentei ali, eu estava aqui meio de cabeça abaixo. E aí o dirigente, bom, agora nós vamos fazer a nossa prece e agradecer a Jesus que aqui está. E eu comecei a rir e fiquei olhando para as paredes. Como quem estava procurando Jesus físico. Mas era uma provocação. Porque quando eu me encontro com um amigo, eu tenho o maior prazer.
Olá, tudo bom, Eras? Como é que vai, meu amigo? Olha que coisa. Agora imagina se ele é meu amigo, ele chega para mim e diz, oi. É como a gente tem falado com Jesus. Vamos agora, meus irmãos, falar com Jesus. Parece que a gente está com raiva ou com medo ou alguma coisa. Comemoremos a vida. Comemoremos as nossas vitórias. Jesus já queria isso. Shakespeare nos deixa essa frase muito interessante. Sofremos muito com o pouco que nos falta e aproveitamos pouco o muito que temos. Se a gente começar a viver isso de uma forma equilibrada, a esperança vem, porque a gente começa a valorizar cada segundo, cada simples momento da nossa vida. Quem quer esperança, a cultiva. Simplesmente faz. E aqui eu vou buscar um símbolo bem materialista, o símbolo da Nike. Just do it. Para mim foi uma das propagandas mais perfeitas que uma empresa já fez. As camisas, os tênis da Nike, vem o símbolo da Nike, como quem diz, correto, e logo depois tem simplesmente faça. É isso que a gente precisa. Fazer. Nosso problema é que a gente faz pouco, fazemos pouco, pensamos pouco, lemos pouco, refletimos pouco e depois queremos muito. Nós já temos muito, precisamos agora aproveitar tudo que nós temos. E quando fizermos isso, nós estaremos entendendo a proposta de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o único pedido que Jesus fez a nós como humanidade. Que tenhamos bom ânimo. Bom ânimo, no âmago da expressão, quer dizer perseverança e esperança. Ele não pediu mais nada. Ele foi extremamente sintético. Vocês querem ter paz em mim? Tenham bom ânimo. Olha que proposta ousada. E que nós já recebemos essa proposta há mais de 2000 anos. E parece que a gente ainda não ouviu. Para fechar, eu tenho uma amiguinha que ela no parto, quando nasceu, ela teve um problema, o médico teve uns problemas lá de parto e ela teve afetado a faculdade cerebral, os problemas do cérebro. Até hoje ela fala com dificuldade, ela se move com dificuldade. Já é uma moça que já deve estar ali com seus 22, 23 anos. Mas eu a conheci bem jovem. E ano passado ela me escreveu um e-mail dizendo assim, ela me chama de pai, tamanha a nossa ligação, apesar de que ela mora bem longe de Natal, mas é uma amizade muito grande que eu tenho com ela. Ela disse, meu pai, o senhor sabe que eu tenho trabalhado, ela consegue vários empregos, porque depois que o governo obrigou que algumas empresas tivessem pessoas com deficiências, ela disse, mas foi tão bom, Deus lembrou-se da gente. E ela então disse que estava trabalhando numa empresa, a empresa entrou de férias coletivas, ela saiu de férias, mas uma semana antes, uma pessoa da empresa a convidou porque iam entrar novatos estagiários. E ela era uma pessoa que entendia todo o mecanismo de onde poderia fazer o encaminhamento dos novatos. E ela foi, de muito boa vontade, ela é uma pessoa espetacular, extremamente generosa, ela é dadivosa, é uma pessoa dessas que a gente pode dizer, como eu digo, eu tenho orgulho de ter uma amiga como aquela mulher. É uma mulher que enobrece o lugar onde ela vive, pela dignidade de alma que ela tem. E olha que exemplo que ela deu. Ela chegou para trabalhar e estava lá a fila de novatos. E eles tinham que se dirigir a ela. E quando chegavam para ela, você vai para ali. Ela fala assim. As pessoas olhavam para aquilo e iam procurar outra pessoa que desse informação, visivelmente desrespeitando a deficiência dela. Talvez alguns por não entenderem a fala, mas outros porque eu estou chegando aqui para procurar um negócio e tem essa coisa aqui para me dizer para mim. E aí iam procurando, aí começava um se conversando com o outro, eu acho que deve ser para aqui, e ela querendo, e ninguém dava ouvido para ela. E ela disse, meu pai, numa determinada hora, aquilo me deu um constrangimento no peito tão grande, o desrespeito que as pessoas não me ouviam.
E eu pensei momentaneamente em largar tudo aquilo e ir embora. Porque eu estava ensinando certo para todas elas. Eu não menti nem brinquei com nenhuma. Falei a mais pura verdade da minha alma. E quando eu estava pensando exatamente nisto, eu disse, meu Deus, como é que eu estou pensando tão pequeno? Porque Jesus esteve conosco há 2000 anos, disse todas as verdades, e faz 2000 anos que a gente ainda não dá atenção a ele. E a partir dali, ela atendeu todo mundo, mesmo que no primeiro momento desdenharam, tiveram que voltar. E todos os que voltaram, ela dizia, desculpe, mas é porque eu tenho uma dificuldade. Ela pediu desculpas a todos os que não quiseram respeitá-la. Isso é uma dignidade que nós podemos desenvolver em nós, se nós quisermos ter bom ânimo para a gente continuar. E agora? Vamos cantar? Eu vou pedir uma... Tem um violão, sério, que tinha dentro ali, ó, que legal. Eu vou pedir, até porque aqui em Curitiba eu não apresentei nenhuma letra das minhas músicas. Primeiro eu vou apresentar uma letra, quem quiser acompanhar. Agora eu vou precisar de um dedo amigo para ficar aqui passando, acompanhando. Pode ser? Pode ser. Ok, então, beleza. Eu vou precisar também daquele pedestal aqui para poder pegar no violão. Não, ficar em pé. Não, eu queria só para colocar o microfone. Você que você a partitura aí? Não, eu só quero só para o microfone. Eu vou vir mais para cá para não... Vou tirar daqui para não atrapalhar quem está do outro lado. Desculpa aí essa atrapalhada. Mas é tudo por uma boa causa. Essa música daqui, ela talvez seja um pouco mais animada do que o convencional do meio espírita, mas pelo menos a letra traduz bem a nossa realidade no dia a dia. Tudo nesta vida sempre traz uma lição, seja uma alegria, uma tristeza, solidão. É preciso então descobrir o que vamos repetir, vamos esquecer, pois não vale aqui ficar a sofrer. Se aprendemos que sempre tem como fazer bem melhor, bem crescer, não fugir, não sofrer, superar e cantar. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta o luar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na missão de amor, de perdão, humildade, coração, progredir. Vamos lá. Eu não sei se o pessoal daqui canta, mas se cantar esse refrão é bem fácil de cantar. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta o luar. É melhor sorrir
e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na missão. Dá pra gente cantar agora bem? Claro que a gente já ensaiou, né? Agora lembrar que quando é pra cantar, a gente canta. Mas também na hora que é pra sorrir, a gente sorri. Porque às vezes as pessoas cantam, é tão bom sorrir, mas fazendo o cara amarrado não convence ninguém, né? Ok? Então vamos lá. 1, 2. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta o ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na missão. Ó, que legal! Quero agora uma bem lenta para a gente se preparar para ir para o nosso encerramento. Vem, pense Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e pedir tudo de bom, sem pretensão de imposição. Olha assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo. És o